Muita gente pensa que a alquimia é só sobre transformar chumbo em ouro, mas a verdade é bem mais profunda. Nos textos mais secretos dessa arte, a gente encontra uma linguagem de desejo, de união, de renascimento. Hoje, vamos mergulhar na conexão profunda e às vezes até erótica entre sexo e espírito e a busca pela perfeição. Dá uma olhada nisso aqui. Um rei e uma rainha, completamente nus, dentro do que parece ser um frasco de laboratório. Parece uma cena de um sonho, né? Meio bizarro. Mas, para os alquimistas, isso não era só arte abstrata. Isso era um manual de instruções. Um mapa sagrado para a grande obra. E a resposta? Bom, é um pouco de tudo isso. Essa imagem levanta a questão que vai guiar a nossa análise de hoje. O que está acontecendo de verdade nessas ilustrações tão antigas e enigmáticas? Para a gente conseguir entender essa união, essa fusão, a gente precisa primeiro decifrar os dois ingredientes fundamentais do universo dos alquimistas. A primeira coisa a entender é: a alquimia não era só uma corrida maluca por ouro. A crença central era que toda a matéria, absolutamente tudo, possuía um corpo físico e um espírito, uma essência. A tal da grande obra, como eles chamavam, era exatamente isso: separar o corpo do espírito, purificar essa essência e depois juntar os dois de novo, de uma forma muito mais perfeita. E aqui estão os protagonistas dessa história toda. De um lado, o enxofre, o princípio masculino, ativo, solar. Pensa nele como aquilo que é fixo, que dá estrutura. Do outro lado, o mercúrio, o princípio feminino, passivo, lunar, associado ao que é volátil, ao que flui e muda. Para os alquimistas, o universo inteiro era o resultado da dança entre essas duas forças opostas. E é aqui que a coisa fica íntima. A linguagem deixa de ser só uma metáfora e se torna abertamente sexual. Eles não viam isso como uma simples mistura de químicos, não. Era um ato de procriação. Eles realmente acreditavam, como diz a citação, que esses princípios poderiam procriar em cativeiro e que o segredo do sucesso era controlar esse processo de perto. E como eles encenavam essa procriação em cativeiro? Da forma mais solene e poderosa possível. Um casamento sagrado. Esse é o coração de tudo. A conjunctio, o casamento químico. É o momento em que o rei, que representa o enxofre, e a rainha, o mercúrio, finalmente se unem. Mas o ponto crucial aqui é entender que cada momento desse romance visual, cada abraço, cada beijo, correspondia a um procedimento real no laboratório: aquecer, dissolver, purificar as substâncias dentro do frasco. E esse casamento acontece em 3 atos, quase como uma peça de teatro. O primeiro é o nigredo, a obra em negro. É a morte. Os amantes se decompõem, se dissolvem numa massa escura, simbolizando o fim do que se era antes. Depois vem o albedo, o branqueamento. É a purificação, a ressurreição. Daquela escuridão, a matéria renasce, branca, pura. E por fim, o rubedo, o avermelhamento. É a perfeição. O rei e a rainha ressuscitam, agora unidos em um ser totalmente novo e glorioso. Essa imagem aqui mostra perfeitamente a fase do nigredo. É chocante, né? Olha como os dois se tornaram um só, mas em um estado de morte, de putrefação. Para os alquimistas, isso era fundamental. A vida nova só podia nascer da destruição completa do que era velho. Era preciso morrer para poder renascer. Ok, a gente passou pela morte, pela purificação, mas e aí? O que nasce no final dessa jornada toda? Qual é o fruto desse casamento cósmico e dramático? O que nasce é isso aqui. O Rebis, conhecido como o filho dos filósofos. Repara bem, não é homem nem mulher. É os dois ao mesmo tempo. Uma única criatura com as duas cabeças, do rei e da rainha, simbolizando a integração total daqueles opostos que antes estavam separados. O Rebis é a própria pedra filosofal. Mas, atenção, não é uma pedra que a gente pega na mão. É um estado de ser. Uma substância que finalmente reconciliou todas as dualidades. É a união do sol e da lua, do quente e do frio, do espírito e da matéria, do masculino e do feminino. É a totalidade. E essa ideia de unir opostos, ela não é exclusiva da alquimia, de jeito nenhum. A gente viu o mesmo princípio no caduceu de Hermes com as duas serpentes se equilibrando, e claro, no Yin e Yang, que é a representação perfeita da dança harmoniosa entre forças complementares. Essa busca pela união dos opostos é algo profundamente humano. E aqui que a gente entende o verdadeiro segredo da alquimia. Todo esse processo,
Todo esse simbolismo químico e sexual era, no fundo, um mapa para a transformação interior. A grande obra não acontecia só no frasco do laboratório, mas dentro do próprio alquimista. A transmutação nunca foi sobre o metal, sempre foi sobre a alma. E quem entendeu isso de uma forma genial foi o psicólogo Carl Jung. Ele estudou a alquimia a fundo e percebeu que os alquimistas estavam, na verdade, projetando o seu próprio processo psicológico de individuação, ou seja, a jornada para se tornar um ser completo nos seus experimentos. A frase dele na tela resume tudo. Não se tratava de ler e entender uma teoria, mas de passar por uma experiência verdadeira, uma transformação pessoal e profunda. Então, no fim das contas, a pergunta que essa arte antiga deixa no ar para a gente é a seguinte: se a chave para a perfeição era unir o masculino e o feminino, a luz e a sombra, o consciente e o inconsciente, quais são os opostos que vivem dentro de nós e que talvez precisem ser reconciliados? Talvez a grande obra nunca tenha realmente acabado. Talvez ela continue, em silêncio, acontecendo dentro de cada um.